Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, faz tempo que eu não trago uma partida do americano, do Fabiano Caruana, né? E vamos olhar, já que ele é tido como aí um dos jogadores que poderá enfrentar o Magnus Carlsen pelo título mundial em 2020, não sabemos, ele vai ter que vencer o torneio de candidatos para isso, mas ele é tido como alguém bem possível aí de lutar aí contra o Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, faz tempo que eu não trago uma partida do americano Fabiano Caruana. Vamos dar uma olhada numa partida aqui recente do Isle of Man 2019 contra o Vladimir Fedoseev. O Caruana que é tido aí como um dos possíveis jogadores a enfrentarem o Magnus Carlsen pelo título de campeão mundial em 2020. Não sabemos, para isso ainda haverá o torneio de candidatos no ano que vem e o vencedor do torneio de candidatos vai lutar contra o Magnus Carlsen. Mas vamos lá, vamos olhar. Bom, lembrando que o Magnus Carlsen foi quem desafiou, né? Lutou pelo título mundial contra o Magnus Carlsen em 2018. Acabou empatando o match e no desempate o Magnus Carlsen acabou levando a melhor nas partidas rápidas. E manteve, portanto, o título. Vamos dar uma olhada. O Caruana abre a partida aqui com E4, peão do rei. Temos C5 pelo Fedoseev. A defesa siciliana. Cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5, o ataque Rossolimo. G6, roque, bispo G7, C3 preparando D4, E5 tentando impedir, colocando mais pressão na casa de D4 e o Caruana não tá nem aí, ele joga D4 de toda forma, depois de C toma D4, C toma D4 e toma D4, o Caruana gambitou aí um peão, entregou um peão, entanto posição aqui não tá muito bacana a estrutura de peões aqui do Fedoseev, são peões dobrados e isolados aqui na coluna D. O Caruana continua e com isso o Caruana ganha um tempo aí de desenvolvimento com o bispo F4 e o Caruana tá muito bem desenvolvido aí pelo preço de um peão. Já deu roque e tudo mais, as pretas ainda não. Cavalo de G aqui em E7 e agora bispo D6. Olha que lance forte aqui do Caruana, bloqueando o peão da coluna D, isso também acaba impedindo aqui o desenvolvimento do bispo de casas claras. Fantástico. Aqui roque, cavalo de bem em D2, A6 tentando expulsar o bispo daí, e agora dama A4 aqui pelo Caruana. Olha que legal, né? O peão não pode capturar o bispo, senão tá caindo a torre. Além disso, o Caruana tá colocando pressão aqui no peão de D4, né? Então também fazendo pressão. A partida seguiu com torre em A7, agora sim ameaçando capturar o bispo, já que em A7 a torre está protegida pelo cavalo. E agora o bispo volta para D3. Poxa, Rafael, não dava para ganhar peão aí? Não dava para jogar um lance com o bispo toma C6? Afinal de contas esse cavalo está cravado. E aí depois de que o peão captura o bispo não está caindo aqui em D4 porque tem dois ataques e apenas uma defesa? Na verdade não funcionaria essa linha porque aqui as pretas recapturariam com o peão de D. E agora a dama estaria atacando aqui o bispo e também protegendo aqui em D4, né? E aí depois de, por exemplo, bispo toma em E7, dama toma em E7, as brancas não poderiam jogar o lance cavalo por D4. Parece que sim, afinal de contas o cavalo agora está defendido. Se o bispo capturar, a dama recaptura, mas as pretas teriam um lance B5. E agora ferrou, né? Como é que essa dama vai continuar protegendo aqui o cavalo? Não dá mais, né? Aqui a casa de B4 está dominada pela dama e as brancas perderiam uma peça nessa linha. Mesmo depois de cavalo toma C6, por exemplo, depois de B toma em A4, o cavalo toma em E7, torre toma em E7, as pretas teriam uma peça a mais, tá? Então não daria para seguir com essa ideia, por isso que depois de torre A7, o Caruana não vai para essas capivaradas e faz o lance correto. Bispo D3, apenas voltando o bispo. Depois de B5 atacando a dama, dama C2. Vale dizer que o cavalo não pode pular aqui para B4 atacando a dama e o bispo, porque o bispo aqui em D6 está segurando a casa de B4. Bispo B7 e agora A4 pelo Caruana. O Caruana quer detonar aqui a estrutura de peões das negras na ala da dama. B toma em A4 e agora torre toma em A4. E agora esse peão aqui está bem frágil, o peão de D4 também está atacado. A5 e agora o Caruana vai para um lance ativo. Ao invés de fazer um profilático H3, o Caruana vai para um lance de ataque aqui H4. Bispo em A6, agora bispo toma em A6, torre toma aqui em A6 e B4. Veja a violência dos lances aí do Caruana. Bom, aqui não dá para capturar nem de cavalo, senão o bispo toma, e aí se peão toma tá caindo a torre, e nem diretamente de peão, senão
cai a torre direto. Então esse peão está protegido aí em B4, cavalo A7 foi jogado, e agora com isso a torre está atacando o bispo aqui em D6, dama C5 protegendo o bispo e atacando agora em E7 com força, cavalo aqui de A em C8, atacando o bispo, protegendo o cavalo de E7, bacana a luta aqui no tabuleiro, bispo C7 atacando a dama, dama em E8 e agora B5 passando o peão, atacando a torre. D6 foi jogado atacando a dama, que partida bonita. E agora dama C4, colocando a dama em segurança. D5, não dando tempo aqui para o Caruana, né, capturar aqui a torre, nunca consegue. Agora dama C5, colocando a dama em segurança. E D toma em E4, olha a coragem aqui do Vladimir Fedosev jogando um lance desse contra o Caruana, né? O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Bom, o peão tá cravado, olha que legal. O peão não pode capturar a torre, senão também tá caindo a torre aqui do Caruana, né? Bacana. E então o Caruana, claro, sabendo de tudo isso, continua de forma precisa aqui, com o cavalo toma em E4. D3 foi jogado e aqui o Vladimir Fedosev vai para essa ideia de tentar criar esse peão passado perigoso na coluna D. Torre A3 atacando o peão e agora torre E6 partindo para cima do cavalo. Cavalo de F em G5 pelo Caruana e esse lance é muito bom, porque ele protege o cavalo, ataca aqui a torre. E o Fedosev vai para uma ideia aqui de cavalo em F5, então ele vai sacrificar aqui a troca em E6 para tentar dar suporte para o avanço do peão passado. Será que vai funcionar? Vamos ver como é que o Caruana continua aqui. Cavalo toma em E6, dama toma em E6, agora a torre A4 aqui pelo Caruana, colocando uma defesa no cavalo de E4 que estava atacado. Agora a torre E8, trazendo mais um ataque. No entanto, quem está na linha de frente é a dama. Essa dama não vai nunca querer capturar esse cavalo protegido pela torre. Então aqui o Caruana ganha um tempo para fazer o lance B6. E agora esse peão virou um monstro. A grande ameaça aqui é B7. Não dá mais para brincar com isso. Primeiro dama D7, atacando aqui a torre. Dama toma em A5, protegendo a torre. E agora não tem mais jeito. Esse peão é monstro. As pretas têm que sacrificar. Agora cavalo toma B6. Bispo toma B6 pelo Caruana e dama C6 aqui pelo Fedosev. Tudo bem. O Fedosev está com uma torre a menos na posição. Por que ele continua jogando? É porque ele está apostando aqui nesse peão passado. De repente ele consegue complicar aí a posição. E agora o cavalo também está atacado duas vezes. As pretas têm ainda algumas possibilidades. A partida continua com F3 protegendo aí o cavalo. E agora D2. Olha que lance legal. Porque D2 está, enfim, a dama está segurando a casa D2, o cavalo está segurando a casa de D2. Por que o Fedosev fez esse lance, né? Vamos lá. Se cavalo tomasse aqui em D2, as pretas conseguem um bom contrajogo com bispo C3. Não foi assim que seguiu na partida. Conseguiriam um bom contrajogo com bispo C3. Depois de, por exemplo, torre C4 atacando a dama. Bispo toma em A5, torre toma C6 e torre toma em D2. Apesar aqui das brancas estarem melhores, as pretas têm algum tipo de contrajogo numa sequência como essa. E se ao invés de cavalo, então, por D2, dama, se dama toma aqui em D2, tá caindo a torre, né? Aí as pretas igualam a posição com facilidade, com dama toma em A4, com uma posição bastante equilibrada. Então D2 foi um excelente lance, mas o Caruana continua de forma precisa aqui, com bispo em F2, agora bispo H6, colocando uma defesa aqui nesse peão. E torre então em A3. O Caruana tem que encontrar lances precisos aí da posição. Ele tira a torre do ataque da dama e prepara, agora libera a dama. Tá ameaçando o cavalo, toma agora aqui em D2, né? Depois de bispo toma, a dama toma. E não estaria caindo a torre lá em A4, né? Então torre A3 é um lance preciso. Dama C2. As pretas continuam tentando aí suas oportunidades de promover o peão. Dama D5 segurando a casa de D1 mais uma vez. E dama C1, o Fedosev está tentando todo tipo de truque aqui. Dama C1, ataca agora a torre do Caruana aqui em A3, né? A torre não pode capturar aqui em C1, senão o peão promove aqui para a dama com cheque. E aí depois de rei H2, por exemplo, bispo F4, ó, as pretas conseguem igualar aqui G3, cavalo por G3. A gente teria uma posição bastante complexa, mas as pretas conseguem igualar numa linha como essa, depois de bispo toma G3, bispo toma G3 com cheque, rei toma G3 e dama toma aqui em A3. A gente tem aí uma posição equilibrada, depois de cavalo F6, cheque, rei F8, enfim, dá para tomar em E8, né? E aqui a gente tem um final
bastante equilibrado. Daria até para jogar em D7, tentar complicar, mas de todo jeito vai ser uma posição equilibrada, tá? Então dama C1 trazendo todo tipo de complicação aí. Será que o Caruana vai cair nessa? O Caruana continua de forma precisa aqui, com torre A7, colocando simplesmente a torre em segurança. A dama tá segurando aqui a promoção do peão, né, junto com a torre. Então não tem pressa. A partida continua agora com torre F8, afinal de contas F7 estava sob terrível ameaça. E agora torre A1, olha só que bacana, atacando a dama, as torres se conversam, né? Então a dama está atacada. Cavalo E3, contra-atacando, atacando aqui a dama do Caruana, também atacando aqui em F1. E o que fazer, Caruana? Bom, agora é melhor capturar esse cavalo mesmo. Bispo toma em E3, bispo toma em E3 com cheque e rei H1. A dama continua atacada, agora não tem jeito, essa dama tem que sair daí. Dama C7 e dama D3, atacando o bispo. Bispo volta para H6 e agora dama D4. A torre D8 foi jogado, atacando a dama e também mais uma vez dando suporte aí para a promoção do peão. E o Caruana não deixa, ele não permite de jeito nenhum as pretas conseguirem essa promoção. Ele continua com cavalo em F6 cheque e depois de rei H8, cavalo D5, abrindo um cheque descoberto. E depois de rei G8, né? O que fazer aqui? O que jogar numa posição como essa? Será que o Caruana vai capturar aqui em C7? Bom, ele até poderia. As pretas jogariam, não foi assim que seguiu na partida, a torre por D4. E as brancas continuam tendo uma posição melhor aqui. Já seria uma posição vencedora. Mas o Caruana finaliza essa posição aqui em grande estilo. Se você quiser dar pausa e encontrar o melhor lance aqui da posição, vale a pena, a título de exercício. E eu espero que você tenha encontrado o bonito, o instrutivo, o lance do Caruana. Torre A8, olha só que bacana, né? Colocando uma cravada na torre de D, na torre de D8. E agora sim, ameaçando também capturar em D8 e também ameaçando a dama. Né? Agora então, se torre toma em A8... Aqui abandonou, tá? Aqui o Fedosev abandonou. Se ele toma em A8, tá caindo aqui a dama. Né? Então aí pode capturar com tranquilidade. E se não, a dama tá atacada e a dama não consegue continuar protegendo aqui a torre. Né? Se a dama vier para D7, vem cavalo F6, caindo a dama na sequência. Por isso que torre A8 é o lance de arremate, não tem mais conversa. Depois de torre A8, a posição é completamente perdedora aí para o Fedosev. E vencedora, portanto, para o Caruana. Partida incrível, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!